quinta passada, eu iniciei falando do Salmo 1. E nós vamos dar continuidade todas as quintas-feiras. Nós vamos falar sobre os Salmos. Então hoje nós vamos falar sobre o Salmo 2, tá bom? Abre a sua Bíblia no Salmo 2. E o Senhor vai nos direcionar aqui o que Ele quer falar conosco. Então eu peço para vocês, façam este propósito, faz as campanhas do Clamor do Meio-Dia e venha fazer esta sequência. Todas as quinta-feiras nós vamos estar lendo um salmo e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Vamos lá, Salmo 2, capítulo 2. Que vai dizer o reinado do ungido de Deus. Vamos iniciar aqui. Salmo 2. O reinado do ungido de Deus. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confia. Glória a Deus. Vamos aqui falar o último versículo aqui, que é o 12. Beijai o filho. Quem é o filho? Jesus. Para que ele não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento eu venho buscar a tua presença, pedir para que o Senhor me direcione agora na meditação da tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Estamos aqui para ouvir, Senhor. Deus, que nós possamos, ó Pai, aleluia, sair daqui, ó Pai, confiando no Senhor mais e mais, para que não se acende a ira, porque aquele que peca contra o Senhor, aleluia, a ira do Senhor se acende. Mas bem-aventurados, ó Pai, todos aqueles que em ti confiam e, aleluia, andam nos seus caminhos. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se assentarem. Vai ser breve, tá bom, a meditação. Eu creio que o Senhor vai conduzir aqui tudo conforme a vontade dEle. Eu quero falar com vocês aqui sobre este salmo. Este salmo, ele é focado na soberania de Deus sobre os reis terrenos e a sua oposição ao ungido. Ungido esse, o Messias, Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver sobre a soberania de Deus. Quando nós falamos aqui sobre aqueles que confiam no Senhor, bem-aventurado aqueles que continuam confiando no Senhor, porque o Senhor o exaltará. E agora eu quero falar aqui com vocês os pontos principais deste texto. Eu quero falar aqui sobre a rebelião das nações, a motivação da rebelião.
resposta divina de Deus e a identificação do ungido. Haverá, sempre houve, vai continuar havendo rebelião entre as nações. Isso já aconteceu no início, vai continuar acontecendo, porque isso é palavra de Deus. Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e o povo se tornando amantes de si mesmo, brigando por coisas terrenas, por coisas que irão perecer aqui na terra, e esquecendo do reino de Deus. E aqui há a rebelião das nações. Os governantes da terra conspiram e se revoltam contra Deus. Quantos que zombam de Deus? Quantos não aceitam a palavra de Deus? Quantos que fazem de tudo para impedir que a palavra de Deus seja propagada, seja pregada? Quantos governantes que já se corromperam por causa do dinheiro, se corromperam por as coisas aqui desta terra. Mas a palavra de Deus vai dizer que sempre se revoltaram contra Deus, não aceitaram a Jesus. E hoje não está fácil também pregar a palavra de Deus, mas nós cremos e confiamos no Senhor. Bem-aventurado é aqueles que permanecem na posição que Deus o colocou. E aqui se levantam contra Deus e contra o ungido, falam de Deus e negam Jesus Cristo. E nós vamos ver que muitos homens e mulheres de Deus que levam a palavra, que pregam contra o pecado para que o povo venha se arrepender, não são aceitos. Porque não é que não está aceitando o pregador, não está aceitando Deus e nem Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer: olha, vocês vão ser odiados, não é por vocês, é por causa de mim, por causa do meu nome. E é por isso que vocês vão ser odiados, porque não vão aceitar. Mas uma coisa eu fico tranquila, porque eles estão se levantando contra Deus. É o dono do universo, o dono que tem o Todo-Poderoso, o soberano Deus que tem o poder no céu e na terra. Basta uma palavra e tudo sai conforme a vontade de Deus. Então fique tranquilo, continue pregando, continue orando. Se levantaram contra Deus, se levantaram contra Jesus, até hoje se levantam. Mas essa palavra é fiel e verdadeira para dizer: bem-aventurado é aqueles que permanecer até o fim. Deus tem uma coroa, Deus tem um presente guardado para mim e para você. Então não tenha medo. Rebeliões vão ter sempre, dentro até mesmo fora da igreja, sempre vai haver. Mas o nosso papel é continuar orando, continuar confiando. O nosso papel é continuar sendo luz. Amém? Todo mundo está compreendendo? Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto que eu quero falar para vocês, que é a motivação da rebelião. Os homens não aceitam o governo de Deus. Os homens não aceitam que Deus o governe. Quantos aqui de nós já ouvimos dizer: eu sou dono de mim mesmo, eu faço, mando a hora que eu quero? Todo mundo já ouviu, né? Quando você vai levar a palavra de Deus para alguém, que você vai dizer: olha, você precisa ir por este caminho, quem manda na minha vida sou eu, não é verdade? São pessoas que não aceitam
o governo de Deus. Isso vai ter. Eles preferem criar as suas próprias leis e seus valores. Por quê? Para obedecer a Deus, temos a lei de Deus. Para servirmos a Deus e falar que nós somos servos de Deus, tem os valores a ser cumpridos. Não é do nosso jeito. Quando nós levantamos as nossas mãos, o Espírito Santo vem, entra, ele começa a mudar as nossas vidas, moldar o nosso caráter. Então nós não temos que fazer o que nós pensamos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Então, tem pessoas que vão governar a si mesmos, vão fazer lei para si mesmos, os seus próprios valores, meu corpo, minhas regras, não é verdade? Não, meu corpo é do Espírito Santo, as regras é de Deus e eu preciso cumprir a vontade de Deus. Se eu quero morar no céu, isso é uma escolha. Eu escolho para onde eu quero ir, você escolhe para onde você quer ir. Existe o bem e o mal, não tem outro caminho. Então nós precisamos fugir desta rebelião, não sermos participantes dessas coisas. Terceiro ponto, vem a resposta divina. Vai dizer que Deus está sentado em seu trono celestial. Imagine agora com seus olhos espirituais. Um lugar, aleluia, lindo. Um lugar que resplandece paz. Um lugar aonde a nossa alma almeja. Lá está Deus, sentado em um alto e sublime trono. E Ele está olhando para a rebelião, para a confusão. E Ele está rindo. Agora Deus está rindo. E ainda o próprio Deus está zombando da rebelião dos homens para com Ele. Deus está olhando e dizendo: quem é tu? Não sabe nem você para onde vai a tua alma. Deus está sentado e está rindo. Olha, vocês têm o controle agora, controle momentâneo. Mas se eu tirar da tomada, assim como o pastor Gustavo diz, né? Se eu tirar da tomada, quem vai te acompanhar depois do seu velório? Quem vai chamar você? De um lado tem Deus, do outro lado Satanás, o que condena, o que julga, o que quer de todas as formas fazer que nós venhamos perder a nossa confiança em Deus. Mas hoje o Senhor está renovando, o Senhor está acrescentando aqui fé no nosso meio. Aleluia! Aí é a resposta de Deus. Deus está rindo e zombando. Eles acham que está afligindo a Deus. Não sabe de nada. Ninguém consegue afligir a Deus. Deus, Ele nos deu a escolha. Mas cabe a nós escolher qual lado nós queremos ficar. E nós precisamos fugir dessas rebeliões. Rebeliões das nações, rebeliões de governo, de nós mesmos, para que nós não venhamos pecar contra Deus. E aí o Senhor zomba da humanidade, mostrando que nenhuma conspiração pode abalar o seu poder. Tudo que o homem fizer, toda conspiração,
nada abala o poder de Deus. Se ele dizer, hoje eu entrego a minha vitória para minha filha, a rebelião pode estar grande contra a vida dela, a conspiração pode estar grande contra a vida dele ou dela, que a vitória vai chegar. Porque quem governa o fiel é Deus. E que o Senhor nos blinda, nos guarda, nos proteja contra toda a maldade do inimigo. E aí eu quero dizer para vocês aqui que ele age com ira, viu? Tá achando que Deus está vendo as coisas acontecer e nada vai ficar por isso mesmo? Não, Deus age com ira. Oh glória! Mas a maior punição, sabe qual que é? Afinal, é quando Deus te chamar. É quando o seu coração parar de bater. Aí a punição é final. Para os rebeldes, para aqueles que se rebeliaram, zombaram, riram, fizeram chacota com Deus. Essa punição, a maior punição é a final. Mas aqueles que aceitaram a glorificar o Senhor em meio à tentação, em meio às dificuldades, em meio à rejeição, esse aí tem algo para receber de Deus, uma coroa. E o Senhor vai dizer para você: ei, benditos do meu Pai, entre, vem ceiar comigo. Tem uma mesa preparada para você. Então vale a pena você continuar firme. Vale a pena você defender o nome de Deus. Vale a pena, igreja. O Senhor está abrindo as portas do céu para você hoje e dizendo: continua, porque estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Oh, rabacalabachere de calabanahas, arabahas. Aleluia, no tempo certo. Aleluia. Aqueles que servem a Deus receberão o gozo celestial. E os que não servem, a punição eterna. E no decorrer do Salmo 12, nós vamos ver a identificação do ungido, Messias, Jesus. O nosso exemplo, o nosso Salvador. E Ele está alegre porque nós estamos aqui falando do nome dEle. Você que entrou aqui precisando de uma cura, de uma providência, de uma libertação, seja para você ou para sua família, Jesus está alegre porque você está aqui e Ele, aleluia, vai te dar a vitória. Aleluia, eu estou sentindo algo tão maravilhoso aqui, irmãos. Receba esta presença, receba este poder também aí na sua vida. O Salmo 2 aponta para Jesus, o enviado, Jesus Cristo. Ele é o ungido de Deus. E ele foi estabelecido por Deus, que foi estabelecido por Deus para reinar com poder e com justiça. E ele reinou. Ele nos deixou exemplo de humildade, de caráter, de um servo de Deus. Ele nos ensinou. E ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. E Ele está nos aguardando. A qualquer momento Ele, aleluia, descerá para buscar os seus escolhidos. E Ele foi anunciado. O ungido veio. Ele reinou com poder e com justiça, porque Jesus, Ele não é injusto. Deus não é injusto. Aleluia. Deus, Ele conhece as intenções e a motivação dos corações. Aleluia, Deus. Deus é justo. E Jesus veio para reinar. E Ele foi para o Pai e deixou o Espírito Santo, que está aqui
em nossos corações. Ele está aqui conosco. Aleluia! A vitória final e a exortação do Salmo 2, para terminar. Apesar das oposições, o Salmo afirma a vitória final de Cristo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Teve oposições, teve choro, teve amargura. Jesus pediu para que o Pai passasse daquele cálice, porque estava pesado, mas Jesus falou para ele: Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa. E quantas vezes nós queremos fugir daquilo que o Senhor está colocando nas nossas vidas? Às vezes nós queremos deixar a cruz, às vezes nós queremos deixar tudo, porque a luta, a dor, a aflição está grande. Mas eu quero te dizer, apesar de tudo, apesar das oposições, dos levantes, das lutas, a vitória final vai chegar nas nossas vidas. Jesus foi vitorioso, e nós também seremos vitoriosos em nome de Jesus. E o Salmo conclui com um chamado à reverência e ao serviço a Deus. O Senhor está nos chamando para servir. Esqueça suas dores, esqueça seus problemas e sirva ao Senhor. Porque enquanto você está aqui, enquanto você está servindo, o Senhor vai te curando de dentro para fora. Ai, de calabaxere, de canta lamanaia. Seja, aleluia, um servo que reverencia. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, respeite as coisas de Deus. Reverencie a Deus, sirva a Deus, esteja disponível para Deus. Eu quero terminar dizendo para vocês: bem-aventurados todos que nele confiam. Se você veio aqui, se você está me escutando, você está me assistindo, ai de calabanai, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor Deus.